Então, hoje é o dia da gente escolher se a gente quer ficar do lado de Deus ou do lado desses outros reis aí, né? Que só pensam em si, muito pouco quando pensam nas pessoas, né? Algum comentário da parte de sábado? Você tem, Lívia? Eu acredito que assim, que Deus deu esse plano, né, a salvação, porque muitos ainda não creem nesse plano, né? E muitos continuam no pecado, continuam sabendo que Deus deu o plano de salvação, nós temos a salvação eterna em nossas vidas, mas muitos não creem, né? Você vê, o livre-arbítrio está aí. Então, quer dizer, se nós não buscar em Deus, permanecer firme, e fazer a escolha certa, mas o que nós vamos fazer na nossa vida? Aí o que vai acontecer? Vai chegar o fim dos tempos, que se tiver salvo, está salvo. Que se tiver salvo, não ser pegador, né? O que tiver salvo, está salvo. Ele é imundo, continua imundo. Então, assim, vai. Então, chega no final, fecha a porta da graça, e a salvação já está pronta. Quem está salvo, está salvo. Quem não está, não tem mais como, né? Não então, tem mais. Esse plano a gente tem que pensar, né? Assim, muitos não pensam, né? Só nós cristãos tem esse pensamento, sabe a né? leitura, sabe tudo. Mas muitos não sei, está aí. Mas tem muitos que conhecem a palavra. A gente tem Eu que vi conhecer o mal muito testemunho. porque Não, o mal a gente já conhece, já né? conhece Que que a gente já vive. passou mais aí. Eu testemunho não, um resgate com um bandido lá no Rio de Janeiro, está preso, mandou para os pastores lá visitar eles. E a Os gente... pastores estavam indo lá no presídio, levando a mão deles, e ungindo eles, orando, fazendo oração, e os criminosos falou, não vem nenhum que mais, se vira vai regar a rebelião e matar tudo aqui dentro. Ele está vindo cá ungindo nós, ele está mais pior que nós está aqui dentro. Nós tem crime, ele tem matou gente, fez isso e outro. Ele está pior que nós está aqui dentro. Ele está aqui representando Deus, representando o demônio. Porque ele sai daqui, chega na rua, está bebendo, eu vi eles no vídeo no carnaval, eles bebendo, fumando, no carnaval, mas não vi nenhum que mais, deu recado. Na minha família tem aí, então, quer dizer, eles estão seguindo da salvação, por que eles não podem seguir? Por que ele não pode seguir, né? Porque assim, ele sabe da verdade, ele dava os livros da Bíblia ainda, sabe os versículos da Bíblia, falando lá, sabe o que é? Explicando direitinho. Sabe mais que nós. Sabe que está aqui com a Bíblia na mão, eles explicam, e eles não seguem. Tá lá. Mas é Eu falo pra você, é o livre-arbítrio. eles têm a escolha de seguir ou não. Pois é, eu penso assim, não sabe dos problemas que vai ter, né, com Deus, e não bola atrás. Né? É verdade. Vai buraco ou é chave de cadeia? Pois que vai. Então aqui na parte de domingo fala assim, ó, o primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula para nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus. Vamos ler lá em Gênesis 2, 9 e 17. Gênesis 2, do 9 ao 17. Qual foi o primeiro mandamento? Uma proibição que Deus deu à humanidade. Porque ele é tão importante? Porque esse mandamento é tão importante? Gênesis 2, 9 e 17. Que ela é leve, tá? Vamos ver. 9. 9 a 17. E o Senhor Deus fez voltar da terra toda ao agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e ali se dividia e se tornava em 4 braços.
O nome do primeiro é o Fisson, este é o que rodeava toda a terra e a vila onde há ouro. E o outro descia da terra e o bom aliar, desejo e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion. Esse é o que rodeava toda a terra de cocheiro. E o nome do terceiro rio é o Isquel, né? Esse é o que havia para a banda do Oriente. Assim, o quarto rio e o Eufrates. Tornou o Senhor Deus o homem e pôs o jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, ela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o primeiro mandamento aqui que Deus proibiu a humanidade foi de comer de um fruto de uma árvore que tinha no jardim. Proibição não tinha restrição de nada. Mas essa foi a primeira que a Bíblia registra, foi a primeira proibição, foi de Deus pedindo, né, para não comer de um fruto de uma árvore que tinha no jardim. Essa árvore era a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Aí a gente pensa assim, como que algo que era tão bom, igual era o jardim perfeito, poderia ter alguma restrição? Ou também, caso de conhecimento, se a árvore de conhecer algo seria ruim, muitos falam assim, quanto conhecimento melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Segundo a Bíblia, não. Aqui fala assim, não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Segundo as Escrituras, a resposta é não. Então, não é quanto mais conhecimento, melhor. Segundo a Bíblia, não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-lhe do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse. Como que aconteceria depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesmas, em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Então aqui, Deus estava o quê? O conhecimento ali, do bem e do mal, seria o quê? Algo ruim. Então nem tudo, às vezes, que você quer conhecer é uma coisa boa. Né? Então ali conhecer a árvore da vida de conhecimento do bem e do mal trouxe o quê? Só sofrimento. Porque agora nós conhecemos o bem e o mal, sendo que Deus apenas nos mostrou o bem. Né? Aí nós fomos desobedientes, comemos do fruto proibido que Deus restringiu, né? E agora nós conhecemos o bem e o mal. E nós devemos fazer uma escolha entre o bem e o mal. Quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha. Ele também informou que as decisões de se afastar do seu governo direto duraria até o fim dos tempos. É igual eu falei, não tinha mais volta. Não era assim, o rei não era bom, agora não quer voltar com o rei Deus. Não, tem consequência. Então hoje, se você pega uma arma e atira, essa bala não tem como voltar. Ela sai. Se você lança uma palavra ruim, acabou. Então não perdoa. Se eu pegar a pimentinha dele, eu já não. Até hoje você não perdoa ele, não. Perdoa, não. Não perdoa quem faz mal, não. Pois você tem que perdoar, ué. Não. Aqui fala assim, à medida que os reis quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências, né? E ele também informou que a decisão de se afastar do seu governo direto duraria até o fim dos tempos. E o que a gente viu depois
que foi constituído o primeiro rei, que era Saul, o que a gente viu que aconteceu com aquela nação? O próprio rei se afastou de Deus. Corrompeu todo, né? O próprio Deus corrompeu. Saul foi tão, como eles falam assim, ó, deu poder à pessoa para ver quem ela é de verdade. Saul era um homem muito bom. Aquele gigantão? Não era o gigante, não. Aquele é o Sansão, né? Aquele lá é o Golias. Golias. Aí Saul era o quê? Era um homem bom, era um homem de família boa, tinha seus filhos, tinha sua esposa, era trabalhador, era fiel a Deus. Quando ele ganhou o poder, aquilo subiu para a cabeça. Então ele estava vendo que eu comando, Deus me colocou para comandar, então eu vou comandar. Ele ficou com orgulho. Só que ele começou a comandar já segundo os seus interesses. Deus falava uma coisa, ele ia lá e fazia outra. Ao contrário. Aí o profeta Samuel, nessa época tinha o profeta, existia o profeta ainda. O profeta, Deus falava com o profeta ia lá no Saul e dava o recado. No início, Saul até acatava. Mas depois Saul começou a não acatar mais o que Deus pediu. Deus pediu, vai até tal lugar e faz tal coisa. Saul não ia, não fazia. Você não pode fazer tal coisa. Saul ia lá e fazia. Aí chegou um dia, Deus falou para o profeta, eu vou escolher outro rei. Eu não vou estar mais com Saul. Então o que ele fez? Ele foi lá e escolheu Davi, que era também um rapaz segundo o coração de Deus. Entendeu? Só que o que acontece? Mesmo a pessoa sendo boa do jeito que ela ainda é pecadora. Davi pecou também. Davi pecou. Foi ser forte, né? Davi pecou no pecado do adultério. Porque ele tomou uma mulher que já era casada para ele. Por ser rei, o rei tinha esse direito. O rei ia lá e escolhia uma mulher e falava assim, traga aquela mulher que hoje eu vou me deitar com ela. Eu quero aquela mulher como minha esposa, como minha concubina. Os reis daquela época tinham. Só que quando Deus cometeu homicídio, mas ele foi rejeitado por todos os irmãos. Eles mesmo fez covardia demais. Mas só que aí o que acontece? Deus punição para ele. Deus quis mostrar o quê? Quando eles escolhessem um rei, não teria mais retorno. Ele ia para arco, né? Tocar quando os outros estavam lá. Só que tipo assim, ele era temente, só que à mesma hora também ele era pecador. Só que a diferença, só que nós temos também uma diferença entre Saul, que foi o primeiro rei, e Davi, que foi o segundo. Por quê? Saul, ele ouvia a voz de Deus, só que ele não acatava aquilo. Já Davi ele se arrependia, ia lá, tanto é que hoje nós temos os Salmos, que é o livro de Davi, que foi escrito, que eram as palavras de Davi, as orações de Davi. Os Salmos eram orações de Davi. Ele salvava ele porque os inimigos saíam. Porque ele fazia o seguinte, ele pecava, mas ele voltava, arrependia de coração, pedia perdão e Deus perdoava. Saul não, Saul simplesmente deu as costas para Deus. Saul foi tanto que o Espírito de Deus saiu dele. Ou seja, quem tomou conta dele foi o Espírito satânico. Porque aí ele começou a fazer o quê? Só coisa ruim mesmo. Ele matou centenas de... como que chama aquele que era do santuário? Esqueci como é que chama do santuário. Eles eram a cabeça do... Não é o profeta, é aquilo que o padre gente, é os sacerdotes. O sacerdote. Ele estava tão afastado de Deus que ele matou os sacerdotes.
Ele matou, a Bíblia relata, ele matou mais de 80 sacerdotes. Olha pra você ver, foi a mesma coisa de matar padre, de matar. Porque assim, o padre ele é um representante da igreja. O sacerdote, ele era um representante de Deus. O pastor, ele é um representante de Deus. Assim, a explicação que eu quero dar pra vocês entenderem. Imagina agora, vem um presidente e fala assim, ó, eu quero que mata todos os pastores. Imagina que loucura que seria uma mata ao padre pastor. Entendeu? E Saul fez isso. Então a diferença é que Saul deu as costas para Deus e Davi ele se arrependia e voltava para Deus. Então essa foi a grande diferença. Então para vocês verem que os reis eles eram comandados por Deus, mas no final eles acabavam pecando porque eles eram seres humanos como nós, né? À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhes deu ainda mais do que desejavam, um governo humano. Porque foi indo, o governo que Deus dava, ele ia se afastando de Deus. Aí os governantes eles estavam fazendo o quê? O que era na cabeça deles fazer. Eles já não estavam mais buscando o conhecimento de Deus, buscando a luz de Deus. Aí acabou o quê? Que a nação de Israel, que era a nação de Deus, escolhida de Deus, eles acabaram virando como qualquer outras nações. Aí começou a se misturar. Eles começaram a se misturar. Então, o povo de Deus começou a misturar. Tanto é que hoje está cada um num canto. Nós não sabemos quais nações nós somos, de qual nação nós viemos, né? Mas nós sabemos que Deus... Bom dia. Sabe, irmão? Mas... Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Mas nós sabemos o quê? Que Deus é misericordioso em perdoar, e que independente de qual nação nós saímos, né? Porque hoje nós não sabemos se nós nascemos dentro da nação de Israel mesmo, ou se nós somos uma misturinha, né? De cada nação. Nós não sabemos. Mas hoje o importante é o que nós vivemos hoje. E hoje nós temos o quê? A opção de escolher a Deus. Hoje nós temos essa opção. Então, que nós possamos estudar mais, ler mais, aprender mais, para que ninguém venha a nos enganar, né? Nesses governos corruptos que nós temos hoje. Agora a gente vai, na parte de segunda-feira, fala sobre Daniel 2, né? E Daniel 2, ele fala sobre a profecia da estátua esmiuçada. Daniel, ele é um livro de profecias. Então, se a gente for ler ele sem ler Apocalipse, a gente não consegue entender, né? Mas aí a gente vai... Aqui é só um trechinho que fala sobre a estátua, que é sobre o sonho de um rei, o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. Só que aí essa parte, ela já vai bem além de Samuel, de Davi, de Saul, vai bem além mesmo. Deus deu um sonho para esse rei. E esse rei, ele tinha aqueles intérpretes, né, de sonho. E ele pediu para chamar esses intérpretes. Só que nesse sonho, como esse sonho foi dado por Deus a este rei, aqueles intérpretes lá, eles não conseguiram interpretar o sonho. Então esse rei, ele começou a ter esses sonhos e ninguém podia descrever o que significava. Até que ele descobriu que tinha, né, que existia uma pessoa, que era Daniel, que interpretava sonhos, né? E ele foi lá atrás de Daniel, mandou chamar Daniel, para Daniel estar interpretando esse sonho. Aí aqui fala, durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo.
Seu povo não era mais autônomo. Eles agora estavam colhendo as consequências de suas escolhas. E quem sabe, aprendendo com elas. Aí a gente se pergunta, por que Daniel estava num cativeiro, lá em Babilônia, de um povo que era totalmente pagão? É porque veio... foi uma consequência do pecado das nações de Israel. Essa palavra eu vi, ela tem 41 anos, meu menino chama Daniel. Por causa do livro? 41. O primeiro menino meu, ela tem Isaac, João Lucas, Júlia, tudo a Bíblia. Tudo a Eu dei 5 filhos. Davi. E tem Davi também? Tem o Davi, o João Lucas, o Isaac, a Isabela e a Júlia. Eu tenho 5 filhos. Aí aqui fala assim, ó. Então, Nabucodonosor pediu para chamar Daniel, né? Então Daniel estava preso por consequência do pecado, né? Lá em Daniel 2, 31 a 35, apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. E que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? Vamos ler lá para a gente entender um pouquinho? Daniel 2, 31 a 35. Qual que você está lendo? Daniel. Daniel já. Daniel 2, versículo 31 a 35. Quer ler, Leandro? Não. Leia. O que é? Daniel o quê? Daniel 2, 31 a 35. Quer ler para nós? Ainda que estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, o rei... Qual que você está? Não é Daniel? Daniel Não, 2. Daniel 4. 2, 31 a 35. Eu pulei ele. Olha aí, 31 até 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua vista era terrível. Sabias que aquela estátua era apenas de ferro os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, e qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os emissou, então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro e o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a praga das eiras no oeste, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então aqui está falando o quê? O rei Nabucodonosor contou o sonho para Daniel. E Daniel foi lá e pediu um tempo que ele ia buscar o conhecimento de Deus para que o sonho fosse revelado, né? E o que aconteceu? Isso aqui que o Leandro leu é o que Daniel estava falando para o rei. O que significava aquela estátua?
Então, a estátua, né, aqui está falando, apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária. Essa estátua, ela tem um significado. Porque a cabeça é de ouro, o tronco é de cobre, isso aqui é de bronze, né? E o resto é de ferro com barro, né? E veio uma pedra e cortou aqui. Então, essa pedra que falou que ninguém viu ela cortar, uma mão veio e cortou essa pedra. Só que era tipo invisível. Quem que cortou? Deus que cortou. Né? Então, a estátua, o que é o significado desse sonho? Era que revela que os seres humanos não estão progredindo ou melhorando. E que o reino de Deus é a única esperança para a humanidade. Então, o sonho de Daniel é para o nosso tempo. Cada parte da estátua significava uma nação. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque por ser profecia, eu não sei explicar, e se eu for tentar explicar é complicado. Isso é complicado. Só para vocês entenderem, tipo, pessoal, cada parte significava uma nação que estaria no fim do mundo. No fim de tudo. Mas tá agora, vivendo. Você tá vivendo isso agora. Então, aí aqui fala assim, ó. Mas hoje nós já estamos nos pés. Por quê? 14 anos, era a mesma coisa daquela prostituta que ninguém queria ele como é que fala? Sabe, tinha uma prostituta na época de Jesus. Babilônia. Que ele enxugou a lágrima dela. Na época que eu arrumei esse menino de 13 anos, eu passei isso aí tudo. Todo mundo me julgava e me julga até hoje. Mas aí é porque é tipo assim, eu nunca fui na minha vida. Não, mas essa parte não é assim, não é assim que funciona, não. Aquela prostituta. O povo vai deixar as minhas coleguinhas de 13 anos, as mantirou as meninas de 13 anos de mim. Mas é na questão de julgamento, porque tudo que está na Bíblia, a gente pega assim, da questão, Deus enxugará das pessoas toda a lágrima, né, no fim do tempo, essas coisas. Essa é outra pregação. Mas a questão é tipo assim, ó, aqui veio falar assim, ó, no fim do século XIX, muitas pessoas, meu pai prendeu ele 3 anos. Muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. Então, no século XIX, no final do século XIX para iniciar o XX, as pessoas elas estavam vivendo assim, como se a humanidade tivesse num progresso, né? Estavam surgindo coisas, a humanidade estava ficando... como quando começou a época da internet, essas coisas tudo, a gente pensa o quê? Nossa, estamos evoluindo. Não é? Nossa, que evolução. Tá muito mais, né? Antigamente a televisão era aquela televisão de tubo, preto e branco, que só tinha 2 canais. Hoje não. Hoje a televisão... Você fica pra pessoa numa campanha. E essa internet, hoje nós temos, antigamente nós meu chefe que administra. Antigamente nós tínhamos só o quê? Telefone de fio. Hoje nós temos telefone, olha, você vê, não tá ligado em nada, tá funcionando. Mas tá aqui, se já uma pessoa sou lá no Japão, você conversa com ela aqui lá e você tá ouvindo assim, então aí evoluiu. Da época dos antigos, aquela época da caverna mesmo, que o povo não tinha nem fogo. Se a gente for olhar, não tinha nem energia para acender uma lâmpada, não tinha nada. Se a gente for ver, evoluímos. Melhorou muita coisa, né? Evoluímos. Melhorou. Só que na questão espiritual, na questão de Deus, de estar trazendo Deus com essa evolução, nós não evoluímos nada. Não evoluiu, não. Foi pior. Por quê? Porque antigamente as pessoas falavam com Deus. Eva falou cara a cara com Deus. Adão falava cara a cara com Deus.
Os profetas, né? Quando os profetas, só que eles já não via Deus. Não via. Eles ouviam. Ah, Hoje bom, quem né? fala com Deus? Ninguém. Ma- Todo mundo pecador. Aí Ma- eu falo. Mas é eu vou porque pro tá falando. banheiro, O que tô tá falando deitada. aqui? As pessoas se afastam. Todo mundo fala em Eu Deus. Né? falo muito. Não, As com, crianças. falar com Deus, não. É? Falar É, com Deus. Falar de Deus. Falar- Antigamente É as de pessoas casa, né? falavam. Não. Ah, você vai Eu deitar, chamo você fala ele com toda Deus, hora, você vai me levantar, você ajuda. fala